Olá pessoal, esse vídeo é relativo a uma prática proposta no curso de redes de computadores da Escola Técnica de Brasília. Tem, entre outros, os seguintes objetivos: revisar o processo de resolução de nome, funcionamento do DNS, revisar o processo de funcionamento do DHCP, utilizar máscaras de subredes diferentes das máscaras padrões, e realizar configurações wireless. A topologia proposta é essa aqui. São algumas LANs, aqui eu tenho uma rede 10, nesse lado aqui. Desse outro aqui uma rede 20. E aqui uma rede wireless. A rede 10 aqui é uma barra 24. É na verdade 210.10.10 barra 24, né? O IP10 é o IP desse servidor aqui, o servidor DHCP. Aqui eu tenho um servidor DNS, o final dele é 8, ou seja, o IP é 210.10.8. Nesse servidor DHCP aqui, que vai servir toda essa LAN aqui, o start é a partir do 100, ou seja, ele vai entregar os endereços IP a partir do 100, 210.10.100, depois 210.10.101, 102 e assim sucessivamente. Então, essa é a rede 10. Na rede 20, o terceiro octeto aqui é 20, né? Então, eu tenho esse servidor DHCP para atender essa LAN aqui desse lado, da rede 20. O IP dele é 210.20.10, né? A diferença aqui é o terceiro octeto, que é 20, e nessa outra rede aqui o terceiro octeto é 10. O servidor DHCP aqui é o 10, e o servidor aqui DHCP também é o 10, sendo que aqui o terceiro octeto é 20. Nessa LAN temos também um servidor web, cujo final aqui é 9, o IP dele é 210.20.9. E aqui a gente tem mais uma rede wireless, uma LAN, que está com 3 estações conectada, o access point aqui está conectado a um roteador, formando aqui mais uma rede aqui. Então eu tenho uma LAN aqui, a rede 10, essa rede aqui, essa outra LAN, rede 20, essa outra LAN aqui é uma rede wireless, e essa conexão aqui, representando aqui uma conexão WAN, né? Entre um access point e um roteador. O objetivo dessa prática é que todas as estações, né, que eu tenho na rede wireless aqui 3, e em cada LAN aqui na rede 10, na rede 20, 4 estações, como também todos os servidores consigam acessar o servidor web que está nesta rede aqui, através de uma URL. A URL, no caso, é essa aqui, www.etb.br. Então, todas as estações, inclusive os servidores, devem obter sucesso ao digitar um usuário no browser, ao digitar no browser o endereço www.etb.br. Então, para isso, é necessário configurar aqui um servidor DHCP para atender essa LAN, que no caso vai ser esse DHCP, e um DNS para atender todas as LANs. Então, esse DNS aqui, ele vai atender não só a rede 10, como a rede 20, como a rede wireless. Aqui tem mais os comandos especificando a atividade, que eu acabei de explicar, com mais detalhes. Aqui especificando o endereço do servidor DHCP, onde ele inicia a entrega,
e aqui do DNS, isso da rede 10. Mesma coisa aqui para a rede 20, as informações que eu já acabei de falar. O DHCP da rede 20 é o 10, ele começa também a entrega no 100, e o servidor web é o IP 9, 210.29. E a configuração wireless, o IP WAN é 10.10.2, ou seja, esse endereço IP que vai ficar bem aqui nessa interface que conecta o AP, o Access Point, ao roteador, ele é o 10.10.2. Então aqui eu tenho nessa rede 10 uma rede /24, na rede 20 outra rede /24, e aqui na rede que conecta o Access Point com o roteador, tem um /30. Aqui a gente tem no /30 dois endereços, ficando o 2 na porta WAN do Access Point e o outro, no caso 1, na porta do roteador. Então aqui vai ficar o 2 e aqui vai ficar o 1, ou seja, aqui é 10.10.1 e aqui 10.10.2. E aqui é o objetivo, né, a ser alcançado, que todas as máquinas, né, todas as estações devem obter sucesso ao acessar o servidor web pelo nome. Os usuários de todas as redes, tanto a rede 10, 20 como a wireless, têm que conseguir acessar o servidor web pelo nome, no caso www.atb.br. O IP do servidor é esse aqui. A topologia já está desenhada aqui no Packet 3. Está sendo utilizada aqui a versão 8.2 e as configurações vamos fazer agora. Então, aqui nesse servidor aqui, vamos começar colocando o IP dele, 200.10.10.10. A máscara já é colocada automaticamente. E aqui eu preciso definir um gateway. O gateway aqui nessa atividade não foi informado. O aluno deve ser capaz de escolher o gateway. O gateway pode ser qualquer endereço no range dessa rede 210.10.10. Esse range aqui varia de 1 a 254, né? Normalmente coloca-se para gateway o primeiro endereço. É o que vamos fazer aqui, ó, 200.10.10.1. Mas poderia ter escolhido outro, tá? E o DNS, o nosso DNS é o final .8. Então vai ficar 200.10.10.8. Ok. Então configurei o IP, a máscara, o gateway 210.10.1 e o DNS 210.10.8. Está aqui o DNS. Observa que o gateway dessa LAN aqui é exatamente o IP dessa interface que nós colocamos como 1. Então, eu configurei aqui o IP do servidor DHCP. Agora eu vou configurar o serviço. Venho aqui em Service, na aba DHCP. Primeira coisa, liga o serviço. Informa os parâmetros a serem entregues. No caso, o default gateway aqui, que eu quero que seja o 1, 200.10.10.1 e o DNS, que é o final 8, 200.10.10.8. E aqui é o Start IP Address. Eu vou startar a entrega a partir do 100. Feito isso, eu só clicar em salvar, a configuração do DHCP está concluída. Um erro muito comum nos alunos que estão começando a fazer essas práticas aqui é começar
configurar o serviço, antes mesmo de configurar o IP. Então, o aluno não configura o IP aqui e vem para o serviço. E aí, aqui, nessa parte aqui, onde vem automaticamente a rede que foi definida aqui na área de desktop, não vem. E o aluno acaba se perdendo. Então, a ideia é, primeiro, configurar o endereço IP, o endereço estático, para o servidor, né? E servidor sempre deve ter servidor IP estático, IP fixo. Ele não deve ficar mudando, a menos de uma necessidade. E depois de configurado o IP estático, você vem e configura o serviço. No caso aqui, o DHCP. Pronto. A partir de agora, a gente pode verificar se as máquinas já estão recebendo IP. Vamos colocar aqui para receber DHCP. Essa máquina aqui recebeu IP 100, 200, 10, 10, 100. A máscara 1/24, ou seja, 255, 255, 2550. Recebeu o default gate, o primeiro endereço, e o DNS, tudo certinho. Vamos verificar essa outra. Provavelmente aqui vai funcionar também. Ok, pegou 101. Essa outra máquina aqui pegou 102. E essa outra máquina aqui, o 103. Tudo certinho. Bom, vamos agora configurar o servidor DNS. Servidor DNS, nós vamos fazer o mesmo processo. Primeiro, vem em desktop, configura o IP do computador, do servidor. No caso aqui o DNS é o final 8, é 210.10.8, tá? A máscara já vem automaticamente e o default gate o primeiro, 200.10.10.1. O DNS é ele mesmo, né? Ele vai ser o DNS dele, vai servir a ele mesmo, vai resolver nome para ele mesmo. Então, 200.10.10.8. Esse é o banco de dados que ele vai utilizar do DNS. Feito isso, eu vou para o serviço. Venho aqui em serviço e vou aqui configurar o serviço DNS. Ligo o serviço e aqui eu vou informar o registro, a entrada DNS. Nesse caso aqui eu já tinha feito anteriormente, né? Então eu quero entrar com o nome, com a URL, no caso aqui www.etb.br, e essa URL tem que apontar para onde está meu site, que está lá do outro lado, na rede 20, final 9. Eu simplesmente clico em adicionar. No caso aqui eu vou salvar, que já estava adicionado, certo? Então, a máquina que vai conter o site é o 9. Aqui, no caso aqui, essa máquina aqui, ó, 210.29. Ok. Vamos para outra rede, rede 20. Vamos começar configurando o servidor DHCP. Então, aqui, mesma coisa. Primeiro, vamos definir o IP. O IP aqui é o 10 também, 200.10.20, porque a rede é 20. IP 10. A máscara já vem automaticamente. E o default gate, vamos fazer o mesmo processo, mesma ideia. Definir o primeiro endereço da LAN como sendo o gateway, né? Mas poderia ser outro endereço. Poderia ser o 254, qualquer outro endereço que o administrador acha que deve, um endereço conveniente. Bom, o DNS está lá na outra rede, na rede 10, então é o 200.10.10.8. Então observa que o DNS está numa rede totalmente diferente aqui, ó. Aqui eu estou na rede 20 e o DNS está na rede 10. Isso não é um problema. Vemos aqui em Service e agora em DHCP. Vamos ligar ao serviço e informar os parâmetros que esse serviço vai entregar. Ele vai entregar o gateway,
que é o primeiro endereço, 210.21. O DNS, que é o final 8 da rede 10, 200.10.10.8. E o start aqui, do mesmo jeito, vou startar aqui a entrega no 100. Então, informei aqui o endereço do gate 210.21, do DNS 210.28, o start IP address e é só salvar. Prontinho. Configurei o servidor DHCP. Posso vir aqui e já configurar as máquinas para obter IP do DHCP. E nesse caso aqui, recebeu o IP 100. A máscara, o default gate, DNS, tudo certinho. A mesma coisa deve se fazer com cada máquina, para que elas possam receber os endereços adequadamente. Então, como colocar todas as máquinas para receber IP via DHCP. Ok. Vamos para o servidor web. O servidor web, a gente vai aqui em desktop, colocar o IP dele. No caso vai ser 200.10.20.9, que é o IP do servidor. O gateway 200.10.20.1, primeiro endereço é o gateway, e o DNS é lá da rede 10, 200.10.10.8. Então, configuramos o IP, a máscara, o default gateway, tudo certinho. Então, aqui no caso do servidor web, é necessário simplesmente o IP, porque no Packet Trace ele já vem configurado o serviço por padrão. Se você vir aqui em serviço, em HTTP, você vai ver que ele está ligado, tanto HTTP como HTTPS. Então, aqui você não precisa fazer mais nada. Vamos às configurações do roteador. O roteador aqui, essa interface aqui é a LAN, é o gateway dessa rede, que é o primeiro endereço daqui. E aqui, dessa parte amarela aqui da rede 20, essa interface aqui é a interface que é o gateway dessa rede. Nós vamos configurar de uma forma bem direta, né? Aqui em config, em giga 0 e simplesmente ligando aqui a interface. Observa que aqui já ficou verde. E aqui colocando o IP dela, que no caso aqui é o IP1 da rede 10, 200.10.10.1. E já colocou a máscara. Isso aqui já está configurado o IP dessa interface. Observação aqui é que a gente está fazendo isso aqui na forma gráfica, mas o código gerado está todinho aqui embaixo, tá? Tudo isso que foi feito aqui poderia ser feito via linha de comando, via CLI. Não é o objetivo agora. O objetivo aqui é nós explicarmos o serviço, o funcionamento do serviço. Então, agora mudando aqui para a interface que conecta a rede amarela aqui, a rede 20, que é a giga 01, eu vou ligar ela aqui, observa que já ficou verdinha, e colocar o IP dela. No caso aqui é o 1 também da rede 20, 210.20.1. Ok. Aproveitar que eu já estou aqui, vou configurar essa interface aqui, que faz a conexão com o Access Point, que é a giga 02. Está aqui a 02. Vou ligar, observa que já ficou verdinha, e vou colocar o IP dela aqui, que é 10.10.10.1. Tá? Isso aqui de acordo com a solicitação da prática. Na verdade, a prática está informando que eu devo colocar o 2 aqui,
Se eu estou colocando 2 aqui, é 1/30, o /30 a gente só tem disponível 2 endereços, no caso o 1 e o 2. Se eu coloquei, se está o definido 2 para cá, obrigatoriamente aqui vai ter que ser o IP1. Uma atenção que tem que se ter aqui é que o /30, a máscara é 255.255.252. Por que é /30? Porque o 255, se nós convertermos 255 em binário, né, você vai ter aqui 8 bits igual a 1. Então, vejamos aqui, ó. Vamos colocar a calculadora no modo de programador e colocar no binário aqui 8 bits igual a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observa que quando eu tenho 8 bits igual a 1, o valor decimal é 255. Tá? Então aqui eu tenho 255, eu tenho 8 bits. Aqui eu tenho mais 8. E aqui tenho mais 8. Então eu tenho um total desses 3 octetos aqui, 3 vezes 8 bits, ou seja, 24 bits. E 252, na verdade, são 6 bits igual a 1. Se eu vier aqui colocar 252, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, mais 2, 6. Então eu vou ter o total de 24 mais 6, 30. 30 bits igual a 1. Por isso que essa rede é chamada /30. Então, a /30 é a massa 255, 255, 255, 252. Ok? Bom, o próximo passo agora é configurar a rede wireless. É bem simples. Primeira coisa, o Packet 3 ele vem com os computadores com a placa de rede cabeada. Aí você precisa trocar. Então, a gente vai entrar em cada computador, desligar o computador. Depois de desligar, você desce aqui onde tem a interface, a placa de rede, clica e arrasta. Dessa forma, você retirou a placa de rede. Observa que isso é feito com a máquina desligada. Agora eu venho aqui, ó, arrasto uma placa de rede wireless e ligo a máquina novamente. E aqui no Packet 3, ele já mostra aqui esses traços aqui representando que a máquina conectou sem fio aqui no Access Point. Então, o mesmo processo eu vou repetir aqui. Eu venho aqui, desligo a máquina e retiro a placa de rede cabeada e coloco a placa de rede wireless. Mesmo processo, vamos repetir aqui. Desliga a máquina, tira a placa de rede cabeada e coloca a placa de rede wireless. Beleza. O que eu preciso fazer agora aqui é, essas máquinas aqui, elas já têm IP. Elas estão até conectadas. Se por acaso a gente acessar aqui o prompt de comando e entrar com o comando ipconfig, a gente pode colocar em caixa baixa. Pode visualizar que essa máquina essa aqui na verdade ela não pegou IP ainda. Ela está com 169, né, que a gente chama de pipa, né? Vamos aqui renovar. Agora sim, agora ela pegou. Ela pegou o IP 192.168.0.101. A máscara 1/24, que é 255.255.0. O Default Gateway, que é o 92.168.0.1. E o DNS, que é 210.10.8. Então, ela já pegou, na verdade, o DNS. Aqui, eu poderia fazer um teste aqui de ping. Eu vou abrir aqui as conexões aqui do Access Points. E, na verdade, aqui ó, nessa parte de GUI, que é a interface gráfica do usuário, aqui
na verdade, eu já tinha feito anteriormente essa configuração, tá? Então, eu já tinha colocado aqui o IP dessa interface aqui, ó, essa interface que liga aqui o roteador, tá? Esse IP aqui é o 2, 10.10.2, a máscara 255, 255, 255, 252, o default gator, que é o 10.10.1, e aqui embaixo, né, aqui eu estou configurando as configurações WAN. Configurei aqui como estático, ou seja, essa interface aqui do Access Point, que está ligado via cabo crossover, ela tem um IP estático. E o valor dela é 2, 10.10.2. Está aqui a máscara e está o gate. O gate é o 1. O 1 é essa interface aqui. E só que aqui eu vim aqui embaixo, aqui você tem a configuração do servidor DHCP, aqui, mais precisamente aqui, ó, está entregando a partir do 100, e aqui também já tinha informado o DNS, ó, 200.10.10.8. É por esse motivo, né, aqui é onde eu entrego o DNS para as estações wireless. Então, quando você vem aqui e verifica que a máquina já pegou, aqui não pegou, mas vamos renovar o IP aqui. Já pegou, sim. Aqui ela já pegou o DNS, tá? Então, esse DNS foi exatamente a configuração que eu acabei de falar no final da configuração do Access Point. Esse aqui é o DNS 200.10.10.8, que é exatamente essa máquina aqui. Então, todas as configurações estão prontas. A gente pode agora testar, dando um ping, por exemplo, em www.etb.br. Normalmente, o primeiro ping, a gente recebe uma mensagem de erro, de timeout, porque é necessário fazer a resolução ARP, né? E há uma perda de pacote aí. Vamos verificar. Aguardando mais um pouco. A primeira deu timeout, a segunda conseguiu. Pronto, consegui pingar. Se eu vou tentar mais uma vez, aqui vai dar tudo certinho, bem rápido, porque o ARP já foi resolvido, né? Ou seja, eu estou conseguindo acessar o servidor pelo nome. Se eu vim aqui no browser, logicamente, eu devo obter sucesso também. www.etb.br. Pronto, consegui acessar. Se eu tentar aqui também, eu devo também obter sucesso, tá? www.etb.br. Consegui, dessa LAN, dessa aqui também eu devo obter sucesso. www.etb.br. Pronto, não há necessidade de mais testes. Se uma estação dessa LAN obteve sucesso ao acessar o servidor web, essa aqui também e essa LAN também, não tem mais nada a demonstrar. Já está demonstrado que está funcionando. O que a gente poderia fazer é fazer a demonstração aqui no PECT3, um recurso que tem, onde a gente pode observar a resolução de nome. Eu posso vir aqui e aqui no modo de simulação, e eu vou tirar aqui desmarcar aqui, já está desmarcado aqui, para não ficar muito poluído aqui. Então, por exemplo, aqui se eu vir aqui e digitar aqui no browser www.etb.br e dar um Enter, tá? Aqui no modo de simulação, na hora que a gente dá um Enter, observa que ele é criado aqui um pacote aqui, tá? E esse pacote ele é destinado ao servidor web. Ou seja, eu quero acessar a página que está aqui,
o www.etb.br. Só que antes de vir nesse servidor, é necessário descobrir o IP dele, que eu digitei aqui no browser, na verdade foi www.etb.br. Mas esse IP, essa máquina vai conseguir aqui através do DNS. Então, se você der um play aqui, a gente vai observar. Eu vou parar aqui. Vou começar outra simulação, que eu acho que eu dei um avanço a mais aqui. Ó. Vamos mais uma vez aqui, ó, www.etb.br, dá um go, tá? Aqui, ó, já foi montado os pacotes, me dá um play aqui, para ele fazer o get lá na página do servidor. Observa que chega no roteador, o roteador vai encaminhar para a rede 10, não para a rede do servidor web, ó, não veio para cá, veio primeiro para aqui, para o DNS. Essa resposta aqui, esse pacote que está levando aqui nele, tá, uma resposta DNS, o IP que essa máquina solicitou. Então, só depois que esse IP chegar aqui, que essa máquina vai de fato acessar o servidor web. Aqui está sendo executado alguns protocolos a mais. Eu eliminei alguns, mas ainda dá para ver que tem outros rodando aqui. Mas está claramente o processo sendo executado como eu acabei de descrever. Né? Primeiro, há uma checagem lá no DNS, para depois, com a resposta do DNS, a estação vai lá no servidor e obtém a página que precisaria acessar. Então, era isso aí que eu tinha para demonstrar.